Shalom Lekulan, Shalom, Shavuot. Vamos continuar o nosso Daf Yomi, agora sendo o Daf Yomi Vav, Amud Aleph, Amud Bet, página A e página B. A gente terminou no finalzinho do Amud, né, Rei Bet, né, na página 5b. A gente estava falando sobre que Abba Binyamin tinha duas práticas que ele foi rigoroso em toda a sua vida. Fazer com que sua cama esteja na posição norte e sul, né? E fazia também com que sua reza sempre não tivesse nenhuma algo que atrapalhasse, por exemplo, um armário, alguma coisa. Ele sempre rezava em direção a Yerushalayim, logicamente, mas na parede, né? Não tinha nada que atrapalhava ele, né, entre ele e a parede, né? E a gente viu algumas recompensas e a origem dessa prática. Rav Nachman bar Yitzchak amar, af en ishto mapelet nefalim, ketiv hacha utzefnecha, תמלא ויתנן, וכתיב התן, וימלל ימיה ללדת, והנה תומים בביתנה. Rav Nachman bar Yitzchak acrescenta e diz: há ainda outra recompensa, justamente de fazer a sua cama ficar norte a sul. A sua esposa não terá abortos, pois está escrito aqui: de teus tesouros ocultos, enche-lhes. A palavra aqui em hebraica, temalé, o ventre. Enche-lhes, temalé, o ventre. E está escrito lá em relação à gestação de Rachel: cumpriram-se, vai malel, cumpriram-se seus dias para dar à luz, e eis que haviam gêmeos no seu ventre. Bereshit 25, Pasuk 24. Guimarães então traz um propósito nesses ensinamentos de Abba Binyamin. Tanya Abba Binyamin Omer Shenaim Shenir Nesu Lehitpalel Vekadan Echad Mehen Lehitpalel Velo Hintin את חברו ויצא תופין לא תפילתו בפניו שנאמר טורף נפשו באפו הלמנך תעזב ארץ. Ensina a Baraita. Abba Binyamin diz: se duas pessoas entram em uma sinagoga para rezar, ou seja, elas entram juntas, e um deles termina antes suas orações e abandona o local sem aguardar seu amigo, deixando sozinho na sinagoga, sua reza é despedaçada contra sua própria face, como está escrito: despedaças na tua ira, acaso por amor de ti será abandonado na terra? Ou seja, dois Yehudim vão rezar, por exemplo, o Arvit, chegam para rezar o Arvit, e essas duas pessoas estão fazendo ali, e uma termina. Então, nesse caso, a oração dele é totalmente negada. Literalmente, despedaças na tua ira, acaso por amor de ti será abandonada a terra? Eles trazem esse pasuk, que então sua oração é jogada na sua cara. Velo od ela shegoren la shechina vetis talek mizrael shenema veyetaksu mimekomo vensu ela HaKadosh Baruch Hu Shenema Tsu Eladecha Teshi Vein Henti Lo Mas Sechoró. E não é apenas isto, mas a pessoa que age assim
também faz com que a presença divina, Shekinah, conhecido como Shekinah, deixe o povo de Israel, pois está dito na continuação do Passuk, citado acima, que se refere a este assunto. Será a rocha removida de seu lugar? E não é rocha, Tsur, senão o Santíssimo, bendito seja? Como está escrito na porção, na Parashá Hazino, esqueceste da rocha que te gerou, Devarim 32, 28. E se ele aguardou que seu colega findasse sua reza para sair, qual é a sua recompensa? Então, a Guemará traz que são 2 castigos quando 2 pessoas entram juntas e uma termina e em vez de esperar o seu irmão, ele sai, sua oração não é ouvida e ele tira a presença divina, Shekinah, do meio da Eretz Israel. E assim estabelece o Shulchan Aruch Orachaim. Então, qual que é a recompensa quando ele, na verdade, fica, embora ele queira já ir embora, né? Amar Rabi Yosef be Rabi Hanina. Agora estamos na página Daf, né, do Daf Yomi Vav Amud Aleph. Amar Rabi Yosef be Rabi Hanina soche la berachot halelu sheneema Lu hikshafta lemitzvotai Vayhi kanaha shelomecha Vetzedekatecha Kegalei hayan Vayhi chachol zarecha Vetzeatzei mecha vegomer. Disse Rabi Yosei, filho de Rabi Hanina, como recompensa ele tem o mérito de lhe receber todas essas bênçãos, como está escrito. Se tivesses dado ouvido aos meus mandamentos, seria a tua paz como um rio, e a tua justiça como as ondas do mar. E seria a tua descendência incontável como a areia, e os que procedem das tuas entranhas. Yeshayahu 48, 18, Passuk 19, até o Passuk 19. Então, tem uma multidão de bênçãos, dentre elas a questão da paz. Tania Abba Binyamin, Omer, Ilemalel nitna reshut la'in lirot en kol beria yechola la'amod mipnei hamazikim. Ensina a Baraita. Abba Binyamin diz, se fosse dada aos olhos permissão para ver os mazikim, os demônios, nenhuma criatura poderia seguir vivendo normalmente, devido aos mazikim, que são muitos numerosos. Ama abaye inhu nefshi minan vekaimi alan ki kisla leogia. Disse Abaye, eles, os mazikim, são mais numerosos do que nós, seres humanos, e nos cercam, né, como montinhos de areia que cercam um buraco cavado, né? Como se fôssemos um buraco cavado e as pessoas ao redor da gente. Urash, ele diz, né, nessa analogia que a Guimarães traz, ele explica essa analogia que trata-se, referindo-se aos canais que são cavados em vinhedos e cercados para acumular a água para irrigação, né? Essa é a analogia. Então são as pessoas que trabalham ali, tem aqueles canais, e nós estaríamos rodeados desses mazikim. Amar Rav Huna kol chad vechad minan alfa mishmalei verivata miminei. Disse Rav Huna, para cada um de nós, seres humanos, há 1000 mazikim, 1000 demônios do lado esquerdo e 10.000 míriades do lado direito. É provável que Rav Huna tenha baseado no Passuk 1000 poderão cair ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Tehillim 91, Passuk 7. Amarava hai duchaka de havei bechalá minaihu havei. Disse Rava,
Aquele aperto sentido durante a noiva calar destes maziquim provém. Aquela incomodação assim da noiva, se vai dar tudo certo, provém de maziquim, de acordo com Urava. Né? Rashi explica que Kalá se refere às palestras especiais que eram proferidas no Shabbatot, que precediam as festividades, ou seja, os Rahamim, né, os sábios que traziam os midrashim, os estudos, que antes das festividades, eles, quando tinha essa incomodação, de acordo com Rashi, seria por causa de maziquim. Algumas vezes as pessoas se congregavam em um lugar espaçoso para ouvir esta palestra, mas se sentiam apertadas. Hanei Birkei Deshalhi Minaihu. O Rav continua. Ele diz o seguinte: os joelhos cansados deles provém. Ou seja, quando uma pessoa sente seu joelho cansado, mesmo sem ter feito esforço, de acordo com isso, seria maziquim, seria demônios. Hanei manei, de Rabanan, devalu, mechufia, didehu. As roupas dos sábios que se desgastavam pelo atrito constante dos maziquim, contra eles se desgastavam. Pois os sábios não trabalhavam no campo e nem exercem atividades que causam desgaste das roupas. Então, a roupa sendo desgastada dos sábios é por causa que, como seu nível de Torá, os maziquim eles têm um contato muito forte e às vezes batem, vamos dizer assim, nos sadiquim, nos sábios, e com isso era o único, vamos dizer assim, explicação que a Guemará traz, que por causa disso as roupas dos sábios eles desgastavam, por causa desse atrito de sábio com maziquim que ficava batendo neles. Anei karei de minafkan minaihu. As pernas que se ferem ao golpear obstáculos devido a este maziquim se ferem. Haiman devaye alemeida lehu leitei kitma nehila Venahada apurie uvetzafra chazei ki ikarei de tanegola. Quem quiser saber que eles existem, deve trazer um pó fino e cercar com ele sua cama de manhã, e verá que há pegadas parecidas com as patas de galinha. Então, com isso, você pega o pó fino e coloca ao redor. Se tiver com isso patas de galinha, é porque tem maziquim rodeando, como foi ensinado na Guemará, que nós somos odiados por maziquim. Haiman devaye lemechezenhu leitei shiliata deshunata ukanta bat ukanta burreta bat burreta vliklei benura velish Ha-ha-kei velinlei Eine mine vechazelehu. Quem quiser vê-los, ou seja, ver os maziquim, deve trazer uma placenta que saiu de uma gata preta, filha de uma gata preta, primogênita, filha da primogênita, e queimá-la no fogo, e moê-la, e transformando em cinzas. Então deve encher seus olhos com as cinzas e os verá. Velish deye begovta de fazê-la. Velichat me begushpanka de fazê-la dilna. Ganvimne velachatam pumeki reichi dela. Litstasak Rabivi ba Abaye avad Achi Chaza vetalzak bau Rabanan Rachamei ale veitasi. Mas é necessário tomar cuidado com estas cinzas. Elas devem ser colocadas em um tubo de ferro e seladas com ferro, para que os maziquim não lhe roubem, pois os maziquim têm o poder sobre coisas embrulhadas ou lacradas. Os maziquim não têm poder sobre coisas embrulhadas ou lacradas, como aprendemos no Tratado de Hulin. E a pessoa deve fechar sua boca para que os maziquim não possam fazer-lhe mal.
Rav Bivi, filho de Abaye, fez assim, e os viu, e lhe fizeram dano. Os sábios pediram misericórdia sobre ele, e ele se curou. Logicamente, aqui os Rachamim estão trazendo esse ensinamento, mas tem que entender que o Talmud, ele é um livro que vai trazer as práticas, costumes e até tradições da sua época. Então, isso aqui, logicamente, né, não faça, pelo amor de Hashem, né? Pelo amor de Hashem, por favor. Tania Abba Binyamin, Omer, En tefillah shel adan nishmat ela beveit hakenezet shenema lishmala herina vel hatefillah binkon hina shantehe tefillah. Então, depois de Guemará trazer esse ensinamento, e logicamente com base nesse exemplo que Rav Bivi, filho de Abaye, né, que fez isso e que fez mal, não quer dizer então que a Guemará está te ensinando a fazer isso, mas está trazendo esse ensinamento também para ou uma pessoa que é descrente, que não acredita em Mazikim, e também para registrar esse ensinamento. Né? Ele continua, né, só que agora fala sobre outro assunto. Ensina Baraita. Abba Binyamin diz: a reza do indivíduo não é aceita, exceto se for feita na sinagoga, como está escrito, para ouvires ao júbilo e a reza, Melachim 1:8-2:8. Isto quer dizer, no lugar onde lhe é feito o louvor com júbilo, lá deve ser feita a reza. A sinagoga é o lugar onde as pessoas se congregam para exaltar o louvor ao Eterno, através dos cânticos e com alegria. Portanto, lá deve ser feita a reza. Então, de acordo com isso, a sinagoga tem um objetivo principal de que, principalmente, as suas orações possam ser aceitas, né? Porque lá é um lugar de júbilo e a reza. Então, ali é onde Hashem ouve. Amar Rabin Bar Rav Ada Amar Rav Itzak Minayin Shehakadosh Baruhu Matsui Beveit Hakenezet Shnema Elokim Nitzav Meadat Shkel. Disse Rabin Bar Rav Ada, que disse Rav Itzak: de onde sabemos que o Santíssimo Bendito seja se encontra na sinagoga? De onde sabemos que Hashem está na sinagoga? Pois está dito: Deus está na congregação divina. Tehillim 82:1. E a congregação se refere ao local de congregação do povo para louvar ao Eterno. Umnaim la sarah she mitpalim she shechina imahen sheneema Elokim nitzav be'adat kel. E de onde sabemos que a presença divina pousa sobre 10 pessoas? Sabemos então que Hashem está na sinagoga. Mas de onde sabemos que Hashem está com um minyan, com 10 pessoas? Em qualquer lugar. Pois está escrito: Deus está na congregação divina. Tehillim 82:1. Pois congregação alude a um grupo de 10 ou mais pessoas, como está escrito Bamidbar 14:27. Até quando sofrerei com esta má congregação? Referindo-se aos espiões que pecaram, que eram 12. Mas, né, tirando Yoshua e Kelev, 10 pessoas. Então, essa má congregação é o que? Os 10 espias. Uminain li sheloshah sheyoshvim bedin sheshechina imahen sheneemar bekerev elokim lishpot. E de onde sabemos que quando 3 juízes se sentam para julgar, a presença divina repousa sobre eles? Pois está dito, na continuação do Passuk: no meio de Deus julgarás. Umnaim lishnaim sheyoshvim veokim batorah sheshechina imahen sheneemar az nideberu irei Hashem ish el reu vakshev Hashem vegomer mai ulechoshvei shemo amar Rav Ash chashav adam לעשות מצווה
ונאנס ולא עשה, מעלה עליו הכתוב que lo עשה. E de onde sabemos que quando duas pessoas se sentam para ocupar-se do estudo de Torá, a presença divina recai sobre elas? Pois está escrito: então aqueles que temiam o Eterno falaram uns aos outros, o Eterno os ouviu. Malachi 3,16. O que quer dizer que os que pensaram em seu nome? Está continuando a ação no versículo citando: então aqueles que temiam ao Eterno falaram uns aos outros, o Eterno atentou e ouviu, e o memorial foi escrito diante dele para que os temiam ao Eterno e para os que pensaram em seu nome. Disse Rav Ashi: um homem pensou em fazer uma mitzvah e adveio um obstáculo que o impossibilitou da prática sobre ele. E dizemos que é como houvesse praticado, de modo que deste trecho aprendemos que a pessoa pode ser recompensada pela enkavaná, pela intenção de uma boa ação, mesmo que não seja levada a cabo, mesmo que não tenha continuado. Então, a gente continuou. Rahamim colocam que Hashem está de acordo com duas pessoas, mas explicam por que o texto continua e traz esse passuque para nos ensinar que aquele que queria cumprir uma mitzvah, mas por algum motivo não conseguiu, então ele também recebe recompensa por aquele pensamento. Umnain she'aflu echad שיושב ועוסק בתורה ששכינה עמו, שנאמר בכל מקום אשר אזכיר את שמי אבוא אליך וברכתיך. E de onde sabemos que mesmo que uma única pessoa se sente e se ocupe no estudo de Torá, repousa sobre ela a presença divina, pois está escrito: em todo lugar em que eu fizer recordar o meu nome, verei a ti e te abençoarei. Shemot 20:21. Então daqui sabemos que Hashem está com uma pessoa também, somente quando ela está estudando Torá. Gemara então vai fazer questionamentos. Vehi me'achad de'aflu chad trei mibayah. E para que, depois de provar que mesmo sobre uma pessoa recai presença divina, precisamos de um pasuk, um versículo que prove que sobre duas pessoas também recai. Se Hashem está com 10, lógico que Hashem está com 2. Então por que a Gemara está transmitindo e ensinando que Hashem está com duas pessoas? Lógico. Isso é óbvio que está implícito. Trei mikativan milaihu besefer hazironot chad lo mikativan mile besefer hazironot. Há uma diferença. Quando duas pessoas que estudam juntas, suas palavras são escritas no livro divino das memórias, pois o pasuk que se refere à dupla estabelece: e o memorial foi escrito diante dele. Então, um memorial foi escrito diante dele. Como vimos acima, quando uma pessoa estuda só, suas palavras não são escritas no livro das memórias, de maneira semelhante a Gemara. Então, com duas pessoas, Hashem grava, né, as palavras que estão sendo ditas. Com uma, não. Vehi me'achá deflu trei telatá mibayá. E depois que aprendemos que isso vale até mesmo para duas pessoas, para que preciso provar que vale para 3? Então, para que eu preciso de 3? É só colocar 2. Mahu deitema dinar shelama bealmahu velo atia shechina kamashma lan de dinar nami hainu torah. Poderíamos dizer que quem se ocupa de um julgamento está tratando de fazer paz, shalom, entre as pessoas. E para essa atividade a presença divina não vem, mas somente para o estudo da Torá. Aprendemos daqui que um julgamento é como o estudo de Torá.
Portanto, Shekhinah vem. Por isso que a Guemará coloca 10, por isso que a Guemará coloca 3 e por isso que a Guemará coloca 2. Porque a Shekhinah também está sobre 3 pessoas. 3 é o mínimo para ter um Beit Din, né? Para ter um julgamento. Vehi mecha deflu telatá asará mibayá. Do mesmo modo, e depois que aprendemos que isto vale mesmo para 3 pessoas, para que preciso provar que vale para 10? Asará kadma shekhinah viatia teletá ad deatvi. Para 10 pessoas, a presença divina se adianta e vem, esperando por elas. Para 3 pessoas, até que os 3 não se sentem para ocupar-se do julgamento, a Shekhinah não vem. Então, por isso que existem 2 pessoas. Quando tem 2 pessoas, é porque suas palavras são gravadas no livro das memórias divino. Com 3, é porque poderia se pensar que teria um julgamento, então a Shan não estaria, mas a Shan tá. E por que preciso de 10? Porque tanto no caso da segunda pessoa, quanto no caso das 3 pessoas que vão julgar, ou 2 para aprender Torá, a Shan só vai aparecer ali se tiver 2 pessoas ou se tiver 3 pessoas. Mas se tiver 10 pessoas, a Shan vem antes dos 10 pessoas. Ou seja, antes de ter a congregação, antes de ter o minyan, a Shan já está no local onde se reúnem as 10 pessoas. Com 3 e com 2, a Shan só aparece quando tem reunião. Isso mostra a importância da sinagoga. Amarabi Avim Ba Rav Ada Amarabi Itzek Mnain She HaKadosh Baruhu Mania Teflin Shenema Nishba Hashem Bimino Uvizroa Uzo Bimino Zotorá Shenema Mino Eshdat Lama Uvizroa Uzo Elu Teflin Shenema Hashem Oz Leamor Item Uminain Shehateflin Os Hen Leisrael Dirtiv Verau Kol Mei Haaretz Ki Shen Hashem Nikra Alecha Vearu Mimika Vetania Rabi Eliezer Hagadol Ome Elu Teflin Shebarosh. Guimarães agora traz uma analogia. Ele diz o seguinte: Rabi Avim Bar Rav Ada, que disse Rabi Itzak, traz uma analogia dizendo o seguinte: de onde sabemos que o Santíssimo Bendito seja coloca tefilim, filactérios? Pois está dito: jurou o Eterno por sua destra e pelo braço de sua força. Sua destra, Yeshayahu 6:62, Passuque 8, sua destra refere-se a Torá, pois está dito na Parashá Hazino: à sua direita havia para eles o fogo da lei. Devarim 33:2. O braço de sua força são os tefilim. Como está dito, o Eterno dará força ao seu povo. E de onde sabemos que o tefilim são uma força para o povo de Israel? Pois está escrito: assim todos os povos da terra verão que és chamado pelo nome do Eterno, e terão temor de ti. E ensina Baraita, disse Rabi Eliezer o Grande. A alusão desse pasuk citado é ao tefilim que usa na cabeça. Aqui os Rachamim estão fazendo uma analogia, Beceda. Amar lei Rav Nahman ba Itzek le Rav Hia ba Avim Hanei Teflin Demarei alma maketiv behu. Disse Rav Nahman ba Itzek a Rav Hia ba Abim: nestes tefilim do Senhor do Universo, do Adon Olam, o que está escrito? Não somente trazem analogia, mas querem aprofundar nessa analogia. O que está escrito no tefilim de Hashem? O que está escrito no tefilim de Hashem? Pois dentro das caixas do tefilim, o povo
do povo de Israel, há trechos em pergaminhos que exaltam o Eterno e lembram do pacto entre ele e o seu povo. O que há no tefilim do Eterno? Se no tefilim do Yehudi tem textos que louvam Hashem, o que tem no tefilim do Eterno? Amalei umekiamecha Israel goi echad baaretz. Disse-lhe, no tefilim do Eterno está escrito o pasuk, e quem é como teu povo Israel, uma nação única na terra. Então tefilim é o sentido da força. Tefilim, como diz a Gemara, é a força. Qual que é a força nesse sentido, né? O pasuk estaria demonstrando que a força de Hashem é o seu povo. Quem é como o teu povo, Israel? Uma nação única na terra. Devei Hayamim 1, Perek 17, pasuk 21. Ou seja, assim como os trechos do nosso tefilim louvam o Eterno e o pacto dele com o povo de Israel, os tefilim de Hashem louvam o povo de Israel e o seu pacto com ele, para com ele. O mi mishtabar kudishaberihu beshivaihu de Israel. Acaso o Santíssimo Bendito seja, Todo-Poderoso, se vangloria com o louvor do povo de Israel? Traz essa pergunta. Será que a chance se vangloria com o louvor de Israel? Indirtiv et Hashem emarta hayon, urtiv va'ashem emikra hayon. Sim, Guimarães responde, pois está escrito, Kakatuv, hoje, no caso de Irtiv, hoje declaraste ao Eterno, Devarim 26, 17, e a seguir está escrito, o Eterno hoje te declarou. Ou seja, esta relação é recíproca. Israel recebe Hashem e Hashem recebe Israel. Baruch Hashem. Amalahem Hakadosh Baruch Hu leIsrael Aten asituni chativa ahad baolan vani ese etchen chativa ahad baolan. Disse-lhes o Santíssimo Bendito seja aos do povo de Israel: vocês me tornarão único no mundo, especial e elevado, pois eis que eu também farei de vocês algo único e especial no mundo. Ou seja, assim como a força refere-se ao tefilim, então o que torna, por que Hashem também tem a questão do tefilim? Porque o Eterno disse ao povo de Israel: vocês me tornaram único no mundo, especial e elevado, pois eis que eu também farei de vocês algo único, especial no mundo. Goi Aten asituni chativa achad baolam shenema Shema Israel Hashem Elokeinu Hashem Echad Vani esse etchen chativa achad baolam shenema umi kiamecha Israel Goi achad baaretz. Vocês me tornaram único no mundo. Aqui a palavra Echad, né? Vocês me tornaram no mundo. Como está escrito, Shema Israel, Hashem Elokeinu, Hashem Echad, escuta, ó Israel, o Eterno nosso Deus, o Eterno é um. E eu farei de vocês algo único, Echad, no mundo. Como está escrito, e quem é como teu povo, Israel, uma nação única na terra. Divrei Hayamim, Perek 17, pasuk 21. Amalei Rav Acha Bere de Rava, Le Rava Ashi, Teinar Bechad Beita Beshia Bateimai. Disse-lhe Rav Acha, filho de Rava, a Rav Ashi: digamos que este pasuk está escrito em uma das casas, Batei, né? O nome dessas caixinhas são Batei. Então, digamos que este versículo está escrito em uma das casas, Batei, do tefilim. O que está escrito nas outras casas, Batei? Pois o tefilim tem compartimentos chamados de casas, onde alojam os pergaminhos com os trechos das escrituras, né? Ao todo 5. Amalei, Ki mi gadol, o mi goi gadol, a Shlecha Israel, o Hanissa Elokim, o Lerticha Elion. Disse-lhes:
Nas outras casas, nos outros batei, está escrito: porque uma grande nação há quem tenha um Deus tão chegado a si, como o é a nós, o eterno nosso Deus, todas as vezes que o invocamos. Esse é o trecho que está no Tefilim de Hashem. E que grande nação há que tenha estatutos e preceitos tão justos, como toda esta lei que hoje ponho perante vós. E também está escrito: feliz és tu, ó Israel, quem é semelhante a ti, um povo salvo pelo Eterno e escudo do seu socorro, a espada da tua majestade, pelo que os teus inimigos te serão sujeitos, e pisarás sobre as tuas alturas. Tefilim lembra, né? Além da questão de glória e de conexão com Hashem, lembra de quando nós usamos, lembra nós de Hashem. Então, nesse caso, esses passuquim lembrariam Hashem de Israel, né? Que está no Tefilim de Hashem. Ou se Deus intentou ir tomar para si uma nação no meio de outra nação, por meio de provas, de sinais, de maravilhas, de peleja, de mão poderosa, de braço estendido, bem como os de grande espanto, segundo tudo quanto fez a teu favor, o eterno teu Deus, no Egito diante de teus olhos, para assim te exaltar em honra, em fama e em glória sobre todas as nações que criou, e para que sejas um povo santo ao eterno teu Deus. Como ele disse, todos os passuquim que exaltam o povo de Israel. Irachi, nefshei lehu, tuvei batei, elá, kimi goi gadol, umigoi gadol, dedamian lehadade, bechad, beita, ashrecha Israel, ומי כאמך ישראל, בחד ביתה, והניסה אלוקים, בחד ביתה, ותהי ולתיתך עליון, בחד ביתה. Ainda nessa analogia que Hashem tem Tefilim, eles trazem uma pergunta. Rav Acha, se é assim, pergunta Rav Acha, são muitas casas do Tefilim do Eterno, pois estamos tratando do Tefilim que se usa na cabeça e, portanto, deveriam haver apenas 4 casas. São dentro do Tefilim. Mas Rav Ashi mencionou 6 versículos. Não há 6 casas, mas os versículos, algumas vezes, estão associados em uma mesma casa. Pois que grande nação é e que grande nação? E que são parecidos, além de subsequentes na escritura. Além de ser subsequentes na escritura. São colocados juntos em uma única casa. Feliz és tu, Israel. E quem é como teu povo, Israel? São colocados em uma mesma casa. Ou se Deus intentou, é colocado em uma casa. E para se te exaltar em honra, é colocado em outra casa. Então, Rachamim estão ainda fazendo esse questionamento nessa analogia, né? Que tem muitos textos da Torá. No Tefilim, da cabeça, somente 4 casas. Tem muito pasuk, né? Entrando agora no Amud Bet, né? Página 6b. Vehulehu ketiv bedrae. No Tefilim da cabeça do Eterno, temos esta distribuição dos 6 versículos entre as 4 casas, mas todos estes trechos estão escritos em sequência no Tefilim do braço da mão. Amarabim Rav Ada Amarabi Itzak Kol Haragi Leveit Hakneset Velo Bo Levou Ba Yom Echad Hakadosh Baruhu Mashil Bo Shenema Mi bachen yere Hashem shomea bekol avdo hashe halach hashechin vein nogalo in lidva mitzvah halach nogalo vein lidva hareshut halach en nogalo. Então, disse
Disse Ravim Bar Ada, que disse Rabi Itzak, todo aquele que costuma ir à sinagoga, vir à sinagoga, rezar todos os dias, e um dia não vem. O Santíssimo Bendito seja, se preocupa, e vem perguntar por ele, como está dito, quem há entre vós que temam o Eterno? Ouça a voz do seu servo, aquele que anda em trevas e não tem luz. Yeshayahu 50, Passuque 10. Porque é costume do Yehudi ir todos os dias, Shaharit, Mihai, Arvit, no serviço de manhã, de tarde, de noite para a sinagoga. Então a chance se preocupa. Ué, o que está acontecendo com ele? Se a pessoa não compareceu à sinagoga porque teve que ir, porque foi chamada por uma mitzvah, ele tem luz, mesmo que caminhe nas trevas. Ou seja, mesmo que não tenha ido para a sinagoga. Se a pessoa deixou de ir à sinagoga por opção para se ocupar-se de seus afazeres, não tem luz. Mesmo que caminhe sobre a luz do dia. Marchá. Assim. Então a Guimarães vai trazer por que isso é tão rigoroso. Ivta beshan ashan. Maitama. Mishun de havalei. Livtoa beshan hashan. Velo batar. Confie no nome do Eterno. Passuque, né? Confio no nome do Eterno. O que significa? Pois a continuação do Passuque diz: quem há entre vós que tema o Eterno? Ouça a voz do seu servo. Aquele que anda em trevas e não tem luz, confie no nome do Eterno e firme-se sobre o seu Deus. De acordo com isso, que a pessoa deveria confiar no nome do Eterno e deixar para mais tarde seus afazeres, para dar prioridade à reza. Então, se não teve algum motivo específico, como por um motivo de uma mitzvah, ou porque ele foi proibido por fazer proibido de ir por algum motivo, vamos dizer assim, ficou doente, algum motivo que não consegue controlar, ou por um motivo que não tenha sido por uma mitzvah, somente foi porque eu quero passear, por exemplo. Então, quero passear no Shabat, não quero rezar. Então, que a pessoa deveria confiar no nome do Eterno e deixar para mais tarde seus afazeres, para dar prioridade à reza. Pois Deus certamente não deixaria que tivesse nenhum prejuízo. Mas a pessoa não deixou, não confiou e optou por não ir à sinagoga para fazer os seus assuntos, né, casuais. Amar Rabi Yohanan, Beshah she'akadosh baruch hu Ba beveit hakenezet velo matzah ba asara miyad hu koesh ne'emar. Madua bati ven ish kareti ven oner. Disse Rabi Yohanan, quando o Santíssimo Bendito seja, vem à sinagoga e não encontra nela 10 pessoas, e imediatamente se zanga. Como está escrito, por que razão, quando eu vim, ninguém apareceu? Quando chamei, não houve quem respondesse. Yeshayahu 50, Passuque 2. Metafórico, tá? Quando fala se zanga, quer dizer que o atributo de Hashem, de justiça, fica forte quando não tem numa sinagoga 10 pessoas. Amar Abi Helbo, Amar Avhuna, Kol HaKovea Makon Tiflato, Elokei Avraham Bezro. Shemet Omrin, Lo, Ei Anav, Ei Hassid, Mitalmidav, Shel Avraham Avinu, Ve Avraham Avinu, Menad Lan, Dekavah Makon, Dirtiv, Vayashken Avraham Baboker, El Hamakom, Asher Amad Shan. Vem Amidah, Ela Tefillah Shnema, Vayamod, Pinchas, vai falando. Disse Rabi Helbo, que disse Rav Huna, todo aquele que estipula um lugar fixo para suas orações, como no seu quarto, tem o Deus de Avraham em seu auxílio. E quando esta pessoa morre, dizem em relação a ela, ai, como era humilde, como era devoto. Certamente era um discípulo do patriarca Avraham. E de onde sabemos que o patriarca Avraham fixava um lugar para sua reza? Pois está escrito que tive, e madrugou Avraham pela manhã, e foi ao lugar onde lá estava de pé, Amad. Bereshit 19, 27.
E não se utiliza o termo amidá, levantar-se ou estar de pé, mas para referir-se a tefilá, reza. Pois está escrito, levantou-se, vai Amod Pinhas, e rezou. Então, amidá, né, esse termo de... os termos que vão se referir a amidá, levantar-se, né? No caso aqui esteve de pé, amad, que vem desse termo, amidá. Sempre quando está se referindo a que ele ficou de pé, né, no caso aqui, também, por exemplo, de Abraão, ele está se referindo a reza. Então, aquele que fixa um lugar, ele vai ser lembrado para o bem, né, quando partir, mas ele também vai ser tem o seu Deus, o Deus de Abraão como auxílio, será lembrado depois de partir, e também será chamado de discípulo de Abraão Avinu. Amar Abi Helbo, Amar Avhuna, Hayotse Mibeit, Hakenezet, Al Yafsia Pesia Gassa, Amar Abaye, Lo Amran, Ela Leimipak, Aval Leimeyal, Mitzvah Leimichat, Shenema, Nirdifa Ladaat Eitashan. Rabi Helbo disse Rav Huna, aquele que deixa a sinagoga não deve dar passos grosseiros rápidos. Disse Abaye, esta halahá não foi senão dita, senão para aquele que sai da sinagoga. Mas para aquele que dirige a sinagoga, é mitzvah que corra, ou seja, andar um pouco mais rápido, como está escrito, persigamos para conhecer o Eterno, Oshéia 6.3. Ou seja, esse quesito de não dar passos rápidos, grosseiros, é somente em questão de você, por exemplo, sair da sinagoga. É proibido dar passos rápidos. Isso dá a entender que você está não tendo kavod, honra com a Torá. E você já não está aguentando, nesse sentido, aquele local. Mas a mitzvah é que você corra rápido, ou seja, você ande rápido, não correr assim no sentido, mas andar rápido para entrar na sinagoga. Demonstra kavod Torá. Demonstra ser por Hashem. Amar a bizeira, maresh, que Havá Hazeina, Lehu Lerabanan, Deka Hati, Lefika Beshabta, Amina Ka Mechalian, Rabanan Shabta, Keivan Dishmana, Leha Derabitan Hum, Amar Abi Ushua Ben Levi, Leolan Yarutz, Hadan Lidva Halaha, Vaflu Beshabat Shinema, Aharei Hashem, Yelhu que arie Ishag Vegome, Anami Nami Raheitna. Disse Rabizeira, no início, eu costumava ver os sábios correndo para as palestras de Torá no Shabat, e eu dizia, ou seja, Rabizeira dizia, ele vendo que os sábios corriam no Shabat, né? Os sábios estão profanando o Shabat, pois não é correto dar passos grosseiros e correr no Shabat. Uma vez que ouvi a halahá que disse Rabi Tanhum em nome de Rabi Yehoshua ben Levi, é bem comum você ver Rabi tal falar Rabi tal, porque você mostra que a linha daquele ensinamento não foi criado na cabeça do sábio. Então, uma vez que eu ouvi a halahá que disse Rabi Tanhum em nome do Rabi Yehoshua ben Levi, o homem deve sempre correr se for para estudar uma halahá, ou seja, ir mais rápido para chegar e aprender Torá. E mesmo que seja durante o Shabat, pois está escrito, andarão atrás do Eterno como um leão rugirá, Oshéia 11:10. E o leão se move rapidamente e não é detido em seu caminho. Desde então, eu mesmo também corro. Então, desde mesmo também corro. Rabizeira achava que era profanação de Shabat, e quando ouviu essa explicação, né, de Rabi Tanhum em nome de Rabi Yehoshua, ele então aprendeu isso e colocou na sua prática. Ou seja, desde hoje eu corro, mesmo que se for no Shabat, para o Beit Midrash, para Beit Knesset, para aprender Torá. Amar a bizeira, agranificar, rihata. Disse a bizeira, a recompensa pela palestra provém da corrida para chegar a ela.
Daí Rashi explica que muitas pessoas não compreendem, porque é um local às vezes pequeno, muitas pessoas estão ali, então não é bem difícil tem muito contato, é bem difícil de entender, mas então elas são recompensadas por, pelo menos, elas irem rapidamente tentarem aprender Torá. Amar Abaye agradecalá do Raka. Disse Abaye, a recompensa pela Kalá, palestra, que precede as festas, como vimos antes, provém do aperto, pois muitas pessoas se aglomeram para ouvir a palestra. A recompensa provém do esforço das pessoas, que apesar do incômodo buscam as palavras da Torá. Então, Rabi Zeira diz que é por causa, a recompensa de uma palestra para ouvir Torá, é por causa que a pessoa corre para tentar entender a Torá, né? Corre para ir para lá aprender. De acordo com Abaye, seria essa questão de justamente do aperto, ou seja, muita gente para tentar ouvir e que isso dificulta. Amarav agra dishmata sevará. Disse Rava, a recompensa por ouvir uma discussão de halahá vem do esforço mental para entender sua lógica. Porque o Rav disse, olha, eu acho que é assim X, eu acho que é e o outro Rav diz, acho que é Y. Então, a recompensa por ouvir uma discussão de halahá, ou seja, de dois rachamim, lembrando que não tinha livro de Torá, livro de halahá, era justamente tentar entender o esforço mental, qual que é a visão das duas opiniões e qual que era a halahá. Amarav papa agradevei tamia sheti kutá. Disse Rava papa, a recompensa por ir à casa de um lutado provém do silêncio, pois é meio principal de expressar apoio e confortar o enlutado, é o silêncio. Amar Mazutra agradetania tzedaká. Disse Mazutra, a recompensa por realizar um jejum provém da caridade, da tzedaká, pois é costumeiro dar tzedaká durante a noite para os pobres que jejuaram naquele dia, de acordo com Rashi. Então a recompensa do jejum é tzedaká. Amar Rav Sheshet agra de respedar da luie. Disse Rav Sheshet, a recompensa por proferir um discurso fúnebre, Hesped, provém da lamentação. Ou seja, a recompensa por proferir um discurso em homenagem do falecido provém das lamentações e da eloquência das palavras que emocionam os ouvintes, despertando seus corações para que também chorem pelo falecido. Amar Rav Ash agra devei hile mile. Disse Rav Ash, a recompensa por comparecer num casamento provém das palavras que são ditas aos noivos. Amar Rav Huna kol hamitpalel achore veit haknezet nikra rasha shenema saviv reshaim itihalchum. Disse Rav Huna, todo aquele que reza atrás da sinagoga é chamado de ímpio. Como está escrito, os circundam os ímpios. Tehillim 12:9. Amar Abaye lo amran ela de lo mehadá ape levei kinistá aval mehadá ape levei kinistá leit lamba. Disse Abaye, esta halahá não foi dita senão para aqueles que não voltam para face para a sinagoga. Mas se a pessoa dirige sua face à sinagoga, ou seja, para a mesma direção para a qual está voltada, as pessoas dentro da sinagoga, não temos, neste caso, nenhuma proibição. Havu gravá deka metzale acharei beit kinishta velo mahadá apelevei kinishta halaf Eliyahu Chazeye idami lei ketaya amale kadu ba kaimot kamei marach shalaf safesera vekatlei. Houve um caso de uma pessoa que rezava atrás da sinagoga
e não tinha sua face voltada para a sinagoga. Passou por lá o profeta Elias, e viu e pensou tratasse de um mercador árabe, e disse: assim te paras diante de seu senhor, como se houvessem dois poderes que governam o universo? Pois esse volta para um lado e a congregação para o outro, Hitvá. E desembanhou Eliahu sua espada e o matou. Provando mais um momento aquilo que a Guemará diz nos trechos passados, que Eliahu seria um anjo que voa em 4 voos. Então é bem comum isso acontecer. Eliahu aparece, faz o que deve fazer e some. Como foi dito aqui, ele apareceu, trouxe esse ensinamento, matou aquele que estava trazendo desonra e sumiu. Amalei Havu Merabanan Lera Bivi Ba Abaye Venri La Rabivi Lerav Nahman Ba Itzek Maikerun Zlut Livnei Adan Amalei Eludevarim Shamdin Berumo Shel Ulan Uvnei Adan Mesal Selim Bahen. Disse-lhe um dos sábios, Arav Bivi Ba Abaye, e dizem que foi Rav Bivi que disse a Rav Nahman Ba Itzak, o que significa: enquanto dentre todos os homens eleva Querum os piedosos. Enquanto dentre todos os homens eleva Querum os piedosos. Disse-lhe: trata-se das coisas que se encontram no lugar mais elevado, Rum, do mundo, como a Tefilá que se eleva aos céus. E as pessoas as menosprezam. Né? Rabi Yohanan ve Rabi Elazar de Anri Tavaihu Keivan Shenishtare Adan Rabiriot Panav Mishtanot Ikron Shenema Keron Zulut Livnei Adan Mai Keron Kiatarav de Mi Ama Of Echad Yesh Birake Ya Hayan Uchron Shemo Vekeivan Shechama Zorachat Mithaper Lechama Givanim. Outra explicação é trazida por Rabi Yohanan, né, que esse que dentre todos os homens se eleva, né, Querum os piedosos. O que seria esse ou dentre todos os homens eleva Querum os piedosos? A oração. E Rabi Yohanan, outra explicação trazida por Rabi Yohanan e Rabi Elazar que disseram ambos: quando uma pessoa necessita de ajuda e de caridade de outra pessoa, sua face se modifica devido à vergonha e muda de cor e se torna Querum. O que significa Querum? Quando veio Rav Dimi de Israel para a Babilônia, disse: há um pássaro que se encontra entre as cidades, à beira-mar, cujo nome é Querum. Querum. Quando nasce o sol e seus raios o atingem esse pássaro, sua cor muda de várias outras, do mesmo modo que uma pessoa fica envergonhada. Fica vermelha, depois muda a cor. Rabi Ami ve Rabi Assi Danri Tavaihu Keilu Nidon Bishnet Dinim Esh Umain Shinema Hirkavta Enosh Roshenu Banu Baesh Uva Main. Rabi Ami e Rabi Assi disseram ambos: uma pessoa necessitada é como se fosse enfrentar 2 julgamentos. Uma pessoa que está passando por necessidade é como se estivesse passando por 2 julgamentos, fogo e água. É como se fosse como está dito: ao jugo dos homens perversos nos submeteste e nos fizeste passar por fogo e água. Teilim 66:12. Guemará, barra BTC 58b, ensina que a face de uma pessoa envergonhada se torna rubra e então branca, né? Vermelha e então branca.
Estas cores fazem alusão ao fogo e à água. Por isso o texto de Teilim 66:12 diz: ao jugo dos homens perversos nos submeteste, nos fizeste passar pelo fogo e água. Amar Rabi Chelbo, Amar Rav Huna Leolan Yehe. Adan Zahi Bitiflat Hamincha Shehare Eliyahu Lo Nana Ela Bitiflat Hamincha Shenema Vayechi Baalot Hamincha Vaigash Eliyahu Hanavi Vayome Vegomer Anini Ashan Anini Sheteret Esh Min Hashamayim Vanini Shelo Yomru Mazer Reshafim Hem. E disse Rabi Helbo, que disse Rav Huna: o homem deve sempre se esmerar em relação à reza de Minha. Ou seja, o homem sempre deve buscar fazer a reza de Minha com força, pois o profeta Elias, não foi atendido senão em sua reza de Minha, a reza da tarde, como está escrito. Sucedeu que, no momento de ser oferecido o sacrifício da tarde, o profeta Eliarro aproximou-se e disse, Melachim 1:18-36, e mais adiante, Eliarro diz, responde-me, Eterno, responde-me, fazendo que venha... Então, de acordo com esse passuque, responde-me, Eterno, responde-me. O primeiro, responde-me, fazendo com que venha o fogo dos céus. Então, de acordo com a Guemará, o primeiro responde-me que Eliarro falou era para que Hashem trouxesse o fogo dos céus. Para provar ao povo que deveria seguir os profetas para provar ao povo que não deveriam seguir os profetas que invocaram Baal. E o outro responde-me, pela segunda vez, para que o povo não diga que se trata de magia ou feitiçaria, mas reconheça o poder de Deus. Rabi Yohanan Amma Af Bitiflat Arvit Shenema Tikon Tiflat Ketoret Lefaneha Masot Kapai Minchat Erev Rav Naaman Bar Itzak Amma Af Tiflat Sharit Shenema Ashan Boke Tishma Li Boke Erach Lecha Vatsape. Rabi Yohanan disse: o homem não deve apenas se esmerar em relação à reza da tarde, Minha, mas também sobre a reza do Arvit, da noite. Como está dito, como incenso, chegue a ti a minha prece, e como uma oferenda vespertina, Arev, sejam vistas minhas mãos. Teilim 141, Passuque 2. E também em relação ao Shaharit, da manhã. Eterno, ouve a voz da oração que a ti dirijo. A cada manhã aguardo tua resposta. Ve'amar Rabi Chelbo, amar Rav Huna, kol hanehene mish seudat chatan, ve'kala ve'ino, mesancho ove bechamisha kolot, shenema, kol sason ve'kol shincha kol chatan, ve'kol kala kol omrim hodu, etashant sevakot. E disse Rabi Helbo, que disse Rav Huna, todo aquele que desfruta de uma refeição de casamento e não alegra os noivos, infringe 5 vozes. Como está dito, a voz de júbilo e a voz da alegria, a voz do esposo e a voz da esposa, a voz dos que dizem, louvai ao Eterno dos exércitos. Então, aquele que não alegra, transgride 5 vozes. Imiarro 33:11. Pois são mencionados neste passuque 5 vozes, que são comparadas com as 5 vozes mencionadas no dia da entrega da Torá, que é considerado o dia do casamento entre o povo de Israel e o Eterno. Veim Maserharo Amar Rabi Yehoshua ben Levi Zachel Torá
שנתנה בה בחמישה כלות שנאמר, ויום השלישי בנהיות הבוקר ויהי קולות וברקים וענן כבד על ההר וקול שופר וגומר ויהי קול השופר וגומר והאלוקים יעננו וקול. E se a pessoa alegra os noivos, qual é a sua recompensa? Sabemos que ele transgride 5 vozes. Mas qual que é a sua recompensa? Disse Rabi Yehoshua ben Levi, tem o mérito de receber a Torá, que foi dada em 5 vozes, como está escrito, e foi no 3º dia, ao arraiar da manhã, e houve vozes e relâmpagos, e a nuvem pesada sobre o monte, e o som do shofar muito forte, e estremeceu todo o povo que estava no acampamento. Shemot 19:16. E está escrito, e o som do shofar foi andando e aumentando muito. Moshe falava e Deus lhe respondia pelo som. Shemot 19:19. Pois vozes, no primeiro versículo está no plural, que indica que são 2. Ini vehaketiv, vechol haan, roim et hakolot, otan kolot de koden matan Torah havu. Se é assim, eis que está escrito, e todos os povos, e todo o povo via vozes. Shemot 20:18, e todo o povo via as vozes. Ou seja, somamos assim 7 vozes na entrega da Torá. Então a Guimará diz, estas vozes se referem às mesmas vozes que foram ouvidas antes da outorga da Torá. Então, no caso, são 5 que são na entrega da Torá, e 2, que essas vozes, seria antes da outorga da Torá. Então não seria 7, mas 5. Rabi Abahu Amar, Keilu Kikriv Toda Shnema, Mevin Toda Beit Hashem. Rabi Abahu disse, aquele que alegra os noivos é como se trouxesse uma oferenda de Shelamim, de agradecimento, de Todá. Como está dito na continuação do Passuque, que menciona as 5 vozes de casamento acima, que trazem a oferta de casamento à casa do Eterno. Em Miarro 33:11. Ou seja, depois dessas 5 vozes, diz o seguinte, que trazem as ofertas de agradecimento à casa do Eterno. Então, aquele que alegra os noivos, né, é como se alguém oferecesse um sacrifício de agradecimento, de Todá. Rabi Naaman bar Yitzchak Amar, Keilu Bana, Achat Mechuvot Yerushalayim, Shneema, Ki Ashiv et Shevut Haaretz Kevarishonah Amar Hashem. Rabi Naaman bar Yitzchak disse, todo aquele que alegra os noivos é como se reconstruísse uma das ruínas de Jerusalém, como está dito no final do Passuque. Farei voltar os cativos da terra como ao princípio. Ou seja, quem alegra os noivos reconstrói uma das ruínas de Jerusalém, e com isso afasta Mazequim. Ve'amar Rabi Chelbo Amar Rav Huna Kol Adan Sheyesh Bo Irat Shamayim Devarav Mishmayim Shenema Sof Davar Hakol Nishma Et Hailokim Irá Vegomer. E disse Rabi Helbo, que disse Rav Huna, todo ser humano que tem temor dos céus, Irat Shamayim, tem suas palavras ouvidas. Como está dito, no fim tudo é ouvido. Teme a Deus e guarda seus mandamentos, pois este é o todo do homem. Aquele que tem Irat Shamayim, os céus ouvem. Mai ki ze kol hadan, amar Rabi Elazar, amar HaKadosh Baruch Hu, kol haolam, kulo lo nivra, ela bishvil ze. Rabi Abba bar Kahanan, amar shakul ze keneged
Kol ha'olam kulo. Rabbi Shimon ben Azai omer. Venri la Rabbi Shimon ben Zoma omer. Kol ha'olam kulo lo nivra ela leetzevet lazer. O que significa, pois este é o todo do homem? Pois este é o todo do homem. Rabi Elazar e Rabi Abba bar Kahana e Rabi Shimon trazem diferentes explicações. Todos entendem que este, que é o todo do homem, se refere ao homem que teme a Deus. Como vimos, então, pois este é o todo do homem, é o quê? É o homem que teme a Deus. Como vimos acima. E disse Rabi Elazar, disse o Santíssimo Bendito seja, todo mundo não foi criado, mas para este homem que teme a Deus. Aquele que teme a Deus, o mundo foi criado por causa dele. Disse Rabi Abba bar Kahana, este que teme a Deus equivale em importância a todo mundo. Ou seja, se tiver 1 bilhão de pessoas, mas se tiver uma pessoa que teme a Hashem, ele equivale toda a multidão de pessoas. Rabi Shimon ben Azai diz, e há quem diga que Shimon ben Zomar que diz, todo o mundo não foi criado, mas para servir-lhe de companhia a este que teme a Deus. Ou seja, todos concordam que, pois este é o todo do homem, refere-se ao o servo de Deus, aquele que teme a Hashem, e não somente foi por causa dele que foi criado, e não somente porque ele equipara toda a criação, mas não somente isso, mas que tudo serve apenas para o seu prazer, seu deleite, né? Para que ele não esteja sozinho, para servir de companhia. Ve'amar Rabi Helbo, amar Rabi Huna, kol sheyodea bechorevo shehu, ragil liten lo shalom, yakdin lo shalom, sheneema bakesh shalom, verov de ferro ve'in natan, lo velo rechezi nikra gazlam, sheneema ve'aten bi'aten hakeren gezilat reani bevatchen. E disse Rabi Helbo, que disse Rabi Huna, todo aquele que sabe que seu companheiro costumava cumprimentá-lo dizendo shalom, deve adiantar-se e cumprimentá-lo antes. Devo cumprimentar antes aquele que me diz shalom, que é acostumado a dizer shalom. Como está dito, buscai a shalom e segue o seu caminho. Terrilim 34:15. E se disse shalom a seu colega e este não respondeu, é chamado aquele que não respondeu de usurpador. Como está dito, é que foste vós que consumiste esta vinha, propriedade roubada do pobre está em vossas casas. Então aquele que não responde shalom é como um usurpador. Então aqui terminamos o Daf Yomi, Amud Aleph, Amud Bet, 6a, 6b. Bezrat Hashem, vamos amanhã para páginas por Daf Yomi, Zain, Amud Aleph, Amud Bet. Resumidamente, só o que a gente falou aqui, a gente viu muitos conceitos, dentre eles alguns ensinamentos que da época de... A gente viu também sobre a questão dos mazikim, dos demônios, né? Que eles não conseguem pegar coisas que estão presas, né? Que estão trancadas em algum lugar, que são muitos, né? E nós somos como aquele onde fica a água, né? Nos vinhedos. A gente viu que caso alguém não acredite, existe com um processo que você pode colocar pó, e se você vê passos de galinha, quer dizer que são mazikim, né? E até existe um processo para a pessoa ver, e nesse sentido seria algo até, embora os rabinos eles trouxeram esses ensinamentos, mas não quer dizer que querem que a pessoa faça, porque ele já traz uma pessoa, né, um sábio que fez e se feriu. Então, se um sábio se feriu, imagina você, né? Imagina cada um de nós, né? Então, mas justamente é para uma pessoa que
não acredita nessa questão dos Mazikim, e justamente tem que lembrar também que o Talmud ele vai trazer os ensinamentos, né? Ou seja, toda a tradição, toda a Baraita, que é uma parte da tradição oral que não foi colocada na Mishnah, todo o Tosefta, tudo que é de informação, até mesmo costumes ou falas da população, né? Como a gente viu em algumas outras páginas. Então, Talmud vai buscar trazer todo tipo de informação, né? A gente viu também várias conceitos, como, por exemplo, da questão por que Hashem aparece, Hashem ele habita na sinagoga, qual que é a importância de ter 10 pessoas, né? Que quando tem 10 pessoas, Hashem vem antes de ter os 10. A gente viu também a questão de ter 3 pessoas, de ter 2 pessoas. Por que tem 3 pessoas? Porque poderia se pensar que, como estão fazendo questão de julgamento para trazer Shalom, Hashem não estaria, mas Hashem está. E também, da mesma forma, teria 2 pessoas, porque Hashem está em estudo de Torá, e essas pessoas estão estudando Torá. E que, por que tem 2 pessoas? Porque justamente essas palavras são lembradas no livro divino das memórias, né, diferente de uma pessoa, que daí não vai ser escrito, e vários conceitos sobre a sinagoga, Minyan, né? Agora a gente vai continuar Bezrat Hashem amanhã, se Deus quiser. Shalom, shalom.